Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Evangelho. Pedir como é que está o som aí, tá ok? Vamos aguardar o nosso companheiro Denilson adentrar. Deem um retorno, mas estão conseguindo me escutar. Bom dia, Denilson. Bom dia. Bom dia, Edilson. Tudo bem? Eu só vou microfone aqui para o eco aqui, tá? Tá ok. Estamos só aguardando dar o horário das 11 horas para iniciar o nosso Evangelho. Deixa eu desativar as notificações aqui do celular. Bom dia, Marlene. Bom dia, André. Alô, Edson, tá melhor Alô, agora? Edilson, tá melhor agora? Agora está ótimo. Opa. Maravilha. Tô ouvindo, tá? Agora está perfeito. Opa. Esqueci Esqueci do O fone, né? protetor aqui, microfone, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos. E hoje, Edson, vamos falar Edilson, sobre espiritismo. sobre o espiritismo. Pois é, hoje o nosso tópico é falar sobre a nossa doutrina maravilhosa aí. Exatamente. Muito o que falar e pouco tempo, né? É verdade. É verdade. Mauro, Mauro tá aí. Mauro tá aí. bom, agora já deu 11 horas, vamos tirar os comentários. Então, primeiramente, vamos fechando nossos olhos, vamos mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui para aprender um pouquinho mais com os ensinamentos deixados pelo seu Evangelho de amor. Que os bons espíritos possam derramar todas as suas bênçãos sobre a nossa casa, sobre o nosso bairro, sobre o nosso planeta Terra,
que enche o coração de todos nós, trazendo muita paz, muito amor, muita esperança de dias melhores. Porque sabemos que Deus está no controle de tudo e quer o nosso bem. E que depende de nós tomarmos as melhores decisões, as melhores ações, para podermos ter dias melhores, para podermos levar um pouquinho de esperança a quem precisa, nos pedir por aqueles que mais necessitam, especialmente aquelas pessoas que passam por esse problema da Covid. Tenham força, esperança que, como disse, Deus está no controle de tudo. E que possamos ter um bom aprendimento, bom elucidação do que vai ser lido hoje e que os bons espíritos possam nos ajudar. E com a oração deixada pelo nosso mestre, pedimos a permissão para o início desse evangelho. Pai nosso, Criador nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os mundos que criastes. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações. E na medida do possível, Pai, livra-nos do mal, pois teu são o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, amigos da Sociedade Fraterna. Estamos aqui mais uma vez para estarmos aprendendo um pouquinho mais através do ensinamento do Evangelho. Hoje o nosso tema é o capítulo 1, que fala mais especificamente sobre o Espiritismo. Mas antes de iniciar o Evangelho, a Edi pediu para nós avisássemos que todo o nosso Evangelho está sendo também publicado no YouTube. Todas as nossas lives estão sendo publicadas no YouTube. E para que possamos continuar fazendo esse trabalho de divulgação da nossa doutrina, pedimos a todos que se inscrevam no canal do YouTube, para que possamos prestar esse serviço e levar a palavra do Espiritismo, a palavra de Jesus, a todos os campos possíveis. O capítulo 1 fala-se como tema, não vim destruir a lei. Isso foi uma das afirmações de Jesus no início do Sermão do Monte, que vem trazer as 3 revelações dos céus para nós, sendo a primeira Moisés, que veio trazer os 10 mandamentos, a segunda revelação o Cristo, que veio nos trazer a lei de amor, um Deus amoroso, e a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é uma doutrina, são ensinamentos trazidos pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores para nós. Vamos começar a ler a partir do tópico 5 do Evangelho, do primeiro capítulo. O Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por que essa razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias. E é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Bom, desse trechinho, o que a gente pode entender? No começo, os espíritos tinham como missão trazer essa boa nova, essas informações dos céus. Eles começaram a se usar de artifícios para
chamar a atenção das pessoas, como, por exemplo, as mesas girantes, que era inicialmente encarado como uma brincadeira. Mas certas pessoas mais sérias observaram que aquilo tinha algo sério. Kardec mesmo verificou que as mesas girantes respondiam perguntas, eram perguntas e com respostas coerentes. Ele percebeu que aquilo não era simplesmente uma brincadeira, aquilo era uma coisa mais séria. Por que os espíritos utilizaram desse artifício? Realmente para nos chamar a atenção, porque hoje em dia a gente pode ver que é muito mais difícil existir esse tipo de fenômeno. Essa é uma das grandes dúvidas, né? Porque hoje em dia se utiliza mais da psicografia, a psicofonia. Mas foi preciso esse momento de trazer, usar esse tipo de artifício para poder chamar a atenção, principalmente de homens de ciências, como Kardec. E não só ele, vários outros puderam estar estudando esses tipos de fenômenos, está comprovando que muitos, a princípio, tentaram desmascarar, dizendo que aquilo era fantasia, que aquilo era invenção da cabeça de alguns. Mas muitos cientistas conseguiram comprovar que aquilo era sério, que aquilo não era brincadeira. Muitos cientistas de nome, inclusive o próprio Kardec. Claro que o texto ele começa falando de provas irrecusáveis. Isso foram muitas vezes comprovadas. Hoje a própria ciência colocou em algumas matérias, por exemplo, a medicina encara a espiritualidade, não o espiritismo, mas a espiritualidade como algo importante. É algo a mais que o corpo tem. Eles já conseguiram se conscientizar que o corpo não é só, o ser humano não é só o corpo. Ele tem uma alma, ou o que a gente chama de alma, né? Então eles já estão entendendo que existe um algo mais, estão passando a estudar. Eu fiquei meio intrigado no começo, né, falando de ciência, né, o que é uma ciência. Eu procurei pesquisar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou levantar aqui por as minhas pesquisas. Eu primeiro perguntei o que é ciência, né? Procurei no próprio dicionário, vamos lá. Ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo. É o corpo de conhecimentos sistemáticos adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos ou fatos, e formulados metódica e racionalmente. O Aristóteles mesmo definia a ciência como conhecimento de demonstrativo, ou seja, um tipo de conhecimento comprovado que possa ser expressado por meio de uma demonstração com fundamentos, observações, análises e experimentos. Ele fala aqui também que a ciência é composta por 3 componentes: a observação, a experimentação e as leis. Visa a união entre o conhecimento teórico, a prática e a técnica. Não se utiliza de suposições, mas de comprovação após a aplicação do método científico. Foi o que Kardec fez. A princípio, ele era um estudioso, ele era um professor, ele tinha vários livros escritos. Ele era uma pessoa realmente muito respeitada em seu mundo. Ele passou a estudar a fundo esses fenômenos espíritas, as manifestações dos espíritos, e entender como isso ocorre. Por isso que ele pode afirmar que realmente isso é uma coisa séria, que veio nos trazer essa interação entre o mundo invisível e o mundo material. Continuando aqui. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda, que é do Novo Testamento, no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É de algum modo um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens
a contribuição de suas luzes, para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele nos espera. Então, esse não é um produto de Kardec. Kardec apenas pegou as informações, catalogou, separou por assuntos. Claro que ele deu a sua interpretação, mas ele especificou muito bem claro lá qual era a interpretação dele e qual era a interpretação dos espíritos que passavam as mensagens. No prefácio do Livro dos Espíritos, existe uma mensagem recebida e assinada por um espírito chamado Espírito de Verdade. Peço permissão para vocês para ler. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, de que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Antes disso, Jesus nos deixou, através do Evangelho de Marcos, vou procurar aqui, é tanto papel aqui, peço desculpas a vocês. Chegado no último, próximo de quando ele foi preso e enforcado, crucificado, desculpa, ele deixa uma mensagem: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê absolutamente e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, pois ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus já sabia que muito do que ele tinha dito não seria bem compreendido, seria alterado. Por isso que ele trouxe, através da voz dos espíritos superiores e através do Espiritismo, o conhecimento do que realmente Jesus disse. Jesus quis dizer, quis ensinar. Ele veio reforçar tudo aquilo que foi dito. E veio deixar mais claro, não mais por parábolas, mas por algo bem detalhado, pode ver que ele procura deixar de uma forma clara para que possamos entender tudo que Jesus disse. Porque na época de Jesus, o povo ele era mais rude, não tinha essa condição de entender uma religião totalmente espiritual. Por isso que precisava de muitos aspectos materiais. E concluindo esse parágrafo, esse texto, deixa eu escrever aqui. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi só dito de forma alegórica, em parábolas. Não?
ele vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu, que foi o envio de um Consolador, e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, é uma obra do Cristo, que o preside e que igualmente preside aos que anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. O Espiritismo, ele veio, quem nos trouxe foram os espíritos superiores, mas coordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que comanda o nosso planeta, ele é o governador, ele que está no cabeça de tudo. É ele que coordena todo esse movimento. E o Espírito de Verdade, que muitos dizem que é o próprio Cristo, é quem coordena. Mas fora isso, existem outros conhecidos, São Vicente de Paula, o próprio... E outros espíritos que eu não tenho... Desculpe o nervosismo aqui, esse momento, né? Sócrates, Platão, vários outros que trouxeram... Me ajuda aí, Denilson. essa mensagem para nós. Santo Agostinho, santos católicos que Kardec manteve o título dado pela Igreja, né? Pode ver que no texto dos Evangelhos consta o título que tinham recebido pela Igreja. Eu acho que essa mensagem que foi trazida, espero ter passado da melhor forma possível. Agora passo a palavra para o meu amigo Denilson, para continuidade aí. Se quiser completar, Denilson, pode ficar à vontade. Tá bom, Edson. Tá bom, Edson. Uma bela explanação sobre o Evangelho. E eu acho que não tem que completar muito, não. Eu vou ler um texto do Contos e Contos, que eu acredito que o irmão X vai acabar completando para nós. Oh, que bom. O livro é esse. Contos e Contos, Irmão X, psicografado por Chico Xavier. Seria o capítulo 27. E o tema é Espiritismo científico apenas. Vou começar o texto. Grande contingente de estudiosos das teses espíritas preiteia agora uma solução especial de evidência para o espiritismo estritamente científico, pugnando pelo esquecimento dos tesouros evangélicos. Alguns vão ao extremo de condenar a prática da prece. Outros apontam as tarefas de consolação com uma pontinha de ridículo na observação impensada e mordaz. A invocação dos ensinamentos do Cristo provoca-lhes estranheza ao coração. São discípulos que esqueceram suas origens, olvidando o carinho querem fenômenos e prosélitos. Seria interessante para os novos trabalhadores do Evangelho povoarem seus centros de oração e de estudo com balanças, agulhas, trenas e máquinas elétricas? No meio de todo esse aparelhamento, haveria uma cátedra para o estranho Colombo, disposto à maravilhosa descoberta do plano espiritual, sentado calmamente na sua cadeira. A operação mais difícil seria encontrar o espírito verdadeiramente sábio e amigo, que viesse de sua adaptação aos desígnios de Deus para tocar o botão misterioso da maquinária humana. Como pequeno vagabundo,
que, contratado repentinamente nos planos improvisados para os toques de mágica imprevista. É certo que ninguém poderá excluir as características científicas no exame transcendente do intercâmbio entre vivos da Terra e vivos do infinito. Toda indagação séria é justa e toda análise consciente produzirá os frutos doces da verdade. Charles Richer, com toda a sua impertinência de pesquisador, prestou grande serviço à divulgação dos novos ensinamentos. Suas perquisições desapaixonadas e incessantes impuseram respeito e valores psíquicos entre os espíritos mais empedernidos de nossa época. Mas, entre a mentalidade indagadora e a mentalidade leviana, existe considerável distância. A grande questão de todos os tempos não é propriamente o de conhecer, mas é o de entender a finalidade do conhecimento. Eu vou dar uma pausa aqui, porque essa colocação é muito importante, né? Porque nós estudamos a doutrina espírita não para somente conhecê-la, mas entender por que nós conhecemos, entender por que nós estamos aqui, entender o que nós vamos fazer com esse conhecimento, com essa claridade, essa fé raciocinada que nos chegam. O Espiritismo constitui a porta da esperança para o mundo melhor. Voltando, o Espiritismo constitui a porta da esperança para o mundo melhor. Seus fenômenos representam chamamentos comuns para uma compreensão mais elevada dos valores da vida, entender a vida. O intercâmbio entre a natureza visível e invisível conduz a profundas ilações de ordem moral. A vida não acaba, gente. A vida continua. O que fazemos aqui continua refletindo no outro lado, continua refletindo em nós, que é necessário não esquecer. Sua expressão religiosa com Cristo tem que ser essencial. Cristo, né? Jesus, né? Jesus Cristo, né? Deus, né? Nossa religiosidade, ela é o fim desse conhecimento. É a fraternidade que temos que passar. Sua mensagem permanente tem no Evangelho os primórdios eternos. Nada poderá realizar de substancialmente útil sem aquele divino amigo dos homens. É o amor. O amor está em tudo, gente. Amor, quando falamos de lei, de ação e reação, falamos de tantas leis na nossa vida, é para chegarmos no amor, na reforma íntima, em Deus, né? No próximo, nós doarmos o nosso amor àquele que precisa. Esse é o nosso fim. Instalar mais uma ciência puramente intelectual, onde todas as expressões científicas do cérebro, sem o coração, já faliram desastradamente no capítulo da elevação real da criatura, não constituiria uma leviandade de consequências fatais, né? Se o Espiritismo fosse somente uma ciência, né? Seria mais uma ciência. Ele não é isso. Ele é filosofia, é ciência e é religiosidade. É uma religião. Religião leva-nos à fraternidade, ao amor, né? Às modificações. Isso é a doutrina espírita. A plataforma espiritista, em todos os lugares, será, antes de tudo, uma aleluia aos corações. Suas vozes deverão reviver as lições incompreendidas daquele mestre amoroso e sábio que veio salvar os pecadores. Jesus veio aqui. A doutrina espírita é continuação do trabalho de Jesus, né? Como todas as religiões.
né? Mas a doutrina espírita tem seu papel. E esse é o papel de esclarecimento, de fé raciocinada. O Evangelho está repleto de expressões subir ao monte. Jesus pregava no monte. Comumente os discípulos iam encontrá-lo ali, de modo a lhe ouvirem o ensinamento. Nós, entretanto, os espíritos pobres, endividados, que somos, né? Que nos encontramos em esforços de auto-reajustamento sobre a terra, na carne ou fora dos lianes, constituindo a pesada multidão de seus indecisos no vale sombrio da morte, da enfermidade, do sofrimento. Para encontrarmos o Cristo, é indispensável a viagem difícil da montanha. É preciso alçar o coração no sacrifício, marcha, não obstante todos os apelos das ambições desvairadas, vencendo as sugestões do egoísmo, da tentação, do bem-estar, que às vezes se manifestam inesperadamente nas observações afetuosas do timbre familiar. Vou dar mais uma pausa aqui, porque eu sempre ouvi, durante todo o tempo de doutrina espírita, que o espírita veio para sofrer. E, na verdade, não é isso. O que nós estamos falando, o que o nosso irmão nos mostra, é que nós temos que ter muito trabalho, né? Nós temos que continuar trabalhando. Nós não viemos aqui simplesmente para encontrarmos um momento tranquilo, onde nós não modificamos nada. Se nós estamos nesse momento, é sinal que precisamos melhorar ou auxiliar as pessoas que estão em nossa volta. Porque todos nós estamos em evolução. Então, não se engane, né? Jesus, que é o Espírito com maior hierarquia que conhecemos na Terra, ele veio e fez cumprir sua missão da forma que sabemos. Nós outros estamos aqui para alguma necessidade. Precisamos auxiliar na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso país, no nosso planeta. Seja a forma que for, isso é evolução. É isso que a doutrina espírita nos mostra e nos convida nesta caminhada. E sabemos que se não seguirmos esse caminho, o nosso caminho vai ficar muito mais longo e muito mais distante. A realização cristã, que é o primeiro programa do Espiritismo Santificante, não se conquista tão só com as rotulagens científicas e deduções filosóficas, mais ou menos brilhantes. Os antepassados dos discípulos atuais, nas diversas famílias religiosas do cristianismo, adquiriram os valores da fé com a própria vida, para conduzirem o mundo que se perdia na destruição e na indiferença, a tomar conhecimento do Cristo. Nunca se vestiram com a túnica da inconstância. Padeceram, morreram, deram-se em holocausto, imolaram-se a si próprios. Nós estamos falando aqui dos primeiros cristãos, né? Quanto de trabalho, quanto de amor e quanto de sacrifício eles deram para que esses ensinamentos que hoje nós recebemos, né, em todas as religiões cristãs, na doutrina espírita, chegassem a nós. Isso não foi à toa, né? Então é importante nós respeitar, nós somos herdeiros disso e temos que passar para frente da melhor forma possível. Estamos em outras condições muito mais tranquilas. Cabe a nós espalhar essa palavra do Cristo. E a doutrina espírita nos dá uma grande possibilidade, ferramentas para que possamos fazer isso. A inquietação tem sido um mal de todos os séculos. Mas seria justo perguntarmos aos homens dos tempos que correm, quando os problemas da profundidade submarina e da estratosfera o preocupam, por que se espanta consigo próprio entre muralhas
dos livros de paz e ruínas fumegantes das guerras. Enquanto o Espiritismo se constitui em fonte de alívio para a compacta fileira de infelizes que buscam ansiosamente as suas águas confortadoras e claras. Alguns dos seus discípulos estudiosos se deixam empolgar pela mania das novidades, ansiosos pela atenção balofa dos publicistas sem consciência dos valores sentimentais. Olha, essa mensagem foi escrita na época de 30, 40, e ela é muito moderna, ela é muito atual, né? Quantos de nós entramos nas fileiras espíritas e começamos a buscar simplesmente métodos mirabolantes para tratamento, para conhecimento, e não buscamos a base, que é o amor, né? Então a gente tem que refletir o que nós estamos buscando dentro da doutrina espírita. Porque todo o conhecimento da doutrina espírita, toda a razão, toda a ciência, toda a filosofia, ele se transforma em caridade, em amor ao próximo. Chico Xavier, ele fala que se o Espiritismo falasse que fora do Espiritismo, né, não tem salvação, até uma frase dele, ele não estaria na doutrina espírita. O Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Caridade é amor, independente da religião. E a doutrina espírita é uma religião que abrange a todos, né, que busca a todos, busca esclarecer e busca a nossa transformação. É isso que temos que buscar. De nossos núcleos, temos, isso os Espíritos falando, dos nossos núcleos, temos de afirmar que sem a sintonia com Cristo, qualquer edificação será inútil. Tauná, em suas reminiscências, conta que o conselheiro paulino José Soares de Souza era o provedor da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Quando as autoridades republicanas, logo após a queda do Império, o intimaram a eliminar o Deus guarde dos seus expedientes oficiais nas relações com o governo. Naquela época existia a frase o Deus guarde nessas instituições. Mas o conselheiro experiente respondeu sem titubear: não me será possível acender as indicações de Vossa Excelência, porquanto neste estabelecimento ainda há Deus, e nem se poderá dispensá-lo, entre tantos sofrimentos e misérias dos homens. Né? Olha como foi iluminado esse conselheiro, né? Cristão. E prosseguiu com as mesmas expressões, não tirou. Aos que nos disserem que o espiritismo científico apenas, né, ou aos que nos disserem que o espiritismo é só ciência, né, tomados pelo entusiasmo fácil dos jogos de palavras, responderemos igualmente, os espíritos respondendo, tá? Não nos seria lícito seguir em vossas águas, porque entre nós, antes de tudo, prevalecem os fundamentos da verdade com Jesus Cristo. E considerando a extensão de nossas necessidades, não sabemos daqui a quantos séculos poderemos pensar em modificação das velhas fórmulas. E termina o nosso texto. Eu achei fantástico esse texto. Eu falei com o Edilson para passar, falar sobre ele. É um texto um pouco longo, por isso que eu fiz as paradas para a gente falar um pouquinho, porque a doutrina espírita ela tem três vertentes, na verdade, 3 pilares, muito bem colocados. E nesses 3 pilares nós temos a ciência, a filosofia e a religião. E os 3 juntos vão nos levar o que é a doutrina espírita.
essa doutrina libertadora, essa doutrina espetacular, que se abre, não existe preconceito, não existe religião que não possamos falar sobre, existe Deus, onde todos nós, todos no mundo, no universo, somos filhos desse mesmo Pai. Assim, essa mensagem, para completar ou para adicionar a mensagem do Edilson, foi muito bem colocada, né? O Edilson está começando, isso daí, às vezes ele fala que fica nervoso, mas foi fantástico. Parabéns, Edilson, mais uma vez. E agradecer a todos os nossos amigos que estão ouvindo, que estão nesse domingo, né? E eu vou convidar a vocês à prece. Não sei se o Edilson quer falar alguma coisinha antes de fazer Maravilha. Nada como uma explicação do mestre. O Mestre Jesus, né? Nós todos aqui somos alunos e aprendemos todos juntos, né? Isso que é o mais importante. E é muito bom estar nesse domingo aqui com todos vocês. Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, né? A continuarem com os pensamentos elevados ao nosso Mestre Jesus, agradecendo o dia de hoje, agradecendo a semana que vai nos chegar, pedindo a Ele proteção, auxílio, agradecendo os nossos protetores, os nossos amigos da casa, os orientadores desses trabalhos dentro da Fraterna, os nossos diretores e todas as pessoas que nós conhecemos e não conhecemos dentro desse nosso mundo de provas e expiações. E vamos pedir humildemente, com as palavras Eu acho que o nosso amigo Denilson caiu a conexão, mas vamos dando continuidade. Do fundo do nosso coração, vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos prestou tanto auxílio e que possamos ter uma ótima semana, repleta de muita paz e muita luz, e que possamos continuar seguindo os pensamentos, os passos de Jesus, porque só assim poderemos ter a felicidade verdadeira. Agradecemos a todos, agradecemos ao Denilson, infelizmente ele acabou caindo a conexão, e que tenhamos uma ótima semana. Muita paz, muito amor a todos. Muito obrigado e até a próxima.